À Beira da Loucura. Né? É um filme de John Carpenter. Né? De Apocalipse existem outros dois filmes que são complementos dessa história, mas não seguem a mesma linha de história, mas falam sobre o fim. E esse filme em si, né, ele utiliza o fundo do escritor Lovecraft, que era um maluco que ficava vendo coisas e falava que a culpa era dos latinos, dos índios, do povo da Índia, dos chineses. Né? Era um esquizoafetivo concordantemente genial e maldoso, né, o escritor, e também baseado num grande escritor, né, Stephen King, que sempre fala sobre a luta entre o bem e o mal. E, infelizmente, a maioria dos religiosos do mundo, e principalmente brasileiros, falam que existe a luta entre o bem e o mal, e que isso está na Bíblia, que Deus é o bem e Satanás é o mal, e a gente tem que escolher um lado. Não. Na Bíblia não existe a luta entre o bem e o mal. A Bíblia só fala sobre o que é moral, o que é imoral, o que é justo e o que é injusto. Né? E basicamente, né, a Bíblia só fala sobre justiça. Né? E Stephen King, infelizmente, ele difundiu aos religiosos esse conceito que não é cristão, né? E não vem da cultura judaica, entre a luta entre o bem e o mal. Né? Porque o judaísmo ensina que ou você constrói as coisas e você é merecedor, ou você é merecedor da sua própria sorte, e às vezes a sua sorte pode ser uma má sorte ou uma rede que te pegue como uma presa. Né? Então você precisa construir tudo para que não leve as coisas para o erro. Né? Porém, eu não vim falar em questão da história do filme A Beira da Loucura. Eu vim falar sobre o jogo Resident Evil e o filme de Resident Evil. E eu vim falar o porquê. Eu, quando era criança, eu assisti esse filme, né? E eu fiquei bobo de ver esse filme sobre apocalipse zumbi. Né? E esse filme sobre apocalipse zumbi, né? A Beira da Loucura, né? É um filme baseado que existe uma criatura, né, que se acha Deus. E essa criatura, ela faz com que todas as pessoas abram mão do seu individualismo e todos se tornem como se fosse uma comédia, todos têm uma mente coletiva. Né? E isso é uma das questões mais faladas em filmes, em obras, em desenhos e de Hollywood, acredito eu que por causa desse filme ou algum outro livro mais antigo. Né? Assim, o Lovecraft fala muito sobre isso, né? Sobre esse comportamento, mas aquilo ali é pura esquizoafetividade. Né? Geralmente os bipolares são gênios e os esquizoafetivos, eles controlando o seu distúrbio, são ainda mais gênios ainda. Né? Mas voltando à questão aqui, né? Esse filme, né, ele fala sobre um apocalipse zumbi. Começa com um investigador dentro de um hospício e termina o filme exatamente como o filme do Resident Evil. Né? E toda a história do filme do Resident Evil, ele pega todo o fundo da história do filme, né, A Beira da Loucura, e faz o primeiro filme do Resident. Né? E continua a narrativa da Beira da Loucura. E isso é assustador. Porém, esse filme, ele foi escrito antes do jogo Resident, e os monstros do Resident e até a própria história do Resident é muito linear a esse filme, porém não é uma cópia mal feita desse filme. Porém, o filme do Resident é a cópia descrita da Beira da Loucura. Basta você assistir o filme, e se você já jogou Resident, você vai fazer a comparação, né, desse filme. E se você, como fala, assistir o filme do Resident e assistir o filme A Beira da Loucura, você vai ver a mesma questão, porém com uma trama mais baseada como fala, no madness, né, que é a escuridão da loucura. Né? E esse filme ele fala muito sobre que a única verdade é o terror, né? Porque independente da sua vida, uma hora você ou vai enfrentar um terror que vai te destruir, ou quando você ficar mais velho, esse terror ele vai consumir totalmente a sua alma e você vai entrar dentro de uma loucura e dentro da escuridão. E isso, infelizmente, acontece com todas as pessoas mais velhas. Elas entram nessa loucura. Né? Eu estava até conversando com
Um amigo meu que ele tem um bom coração, né? Eu percebi isso depois de um tempo conversando com ele. Ele estava falando sobre mudanças de comportamento dos familiares, né? Então, falou aí para vocês, pessoal.